Ser herói é ser guerreiro, é viver a vida sem ter medo de arriscar, é ser amigo, ser companheiro, ser verdadeiro e não ter medo de enfrentar, é ter coragem pra lutar. Nascemos no final de uma noite escura, junto com milhares. Nascemos do grito preso na garganta por justiça e democracia. Nascemos do desejo de repartir a terra para produzir, e de produzir para repartir o pão. Doar suas vidas, suas batalhas, desbrava a terra, salta a muralha. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra organiza desde 1984 os camponeses sem terra na luta pela realização da reforma agrária no Brasil, para transformar o campo em um lugar onde trabalhadores e trabalhadoras tenham acesso a viver com condições dignas e produzir alimentos saudáveis. O MST mobiliza uma diversidade de pessoas, incluindo homens, mulheres, crianças e idosos, que de maneira coletiva foram deslocados de suas terras por grandes empresas do agronegócio e grandes proprietários de terra. Este grupo se une para lutar por seus direitos à terra e por uma transformação social significativa. Em janeiro de 2024, o MST completou 40 anos. Durante toda a sua existência, foram organizadas milhares de ocupações e mobilizações para a desapropriação de grandes propriedades improdutivas. Cerca de 450 mil famílias estão assentadas em terras conquistadas como resultado dessas ocupações. Através de sua organização, essas famílias continuam pressionando o governo por escolas no campo, desde a educação infantil até a universidade, crédito para a produção e cooperação agrícola, além do acesso aos serviços básicos de saúde, cultura e lazer. As diferenças entre os conceitos de ocupação e invasão são frequentemente mal interpretadas, especialmente no contexto do MST. O termo invasão é geralmente utilizado de forma ampla e muitas vezes pela mídia tradicional refere-se a ações de movimentos sociais que buscam garantir o direito à moradia através da ocupação direta de terras. Por isso, é fundamental entender as distinções entre ocupação e invasão, o que é crucial para uma análise mais crítica e aprofundada das estratégias políticas dos movimentos que adotam essa abordagem. O MST emprega sua justificativa legal em suas ações, destacando-se como uma estratégia legítima para pressionar o governo a atender às demandas populares por habitação. As ocupações têm enfoque na cidadania, enquanto as invasões buscam impor desejos por meio do medo. A principal diferença entre um assentamento e um acampamento reside na sua permanência e na infraestrutura. O acampamento é um local temporário, geralmente utilizado para fins recreativos, de trabalho temporário ou em situações de emergência. A infraestrutura é mínima, muitas vezes consistindo apenas de tendas, abrigos improvisados, instalações sanitárias básicas ou inexistentes. Já o assentamento é um local de habitação mais permanente, com uma estrutura mais complexa e duradoura. Possui habitações mais sólidas, como casas, cabanas, etc., uma infraestrutura mais desenvolvida, como sistemas de água, esgoto, energia e estradas, e uma comunidade mais estabelecida. A duração da estadia é indefinida, pode durar anos ou até gerações. A mobilidade é mínima ou inexistente. No caso do MST, a diferença entre assentamentos e acampamentos está regularizada a posse da terra. Quando um grupo de famílias ocupa uma área, inicia-se um processo de negociação com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Se a posse é transferida dos latifundiários para os trabalhadores rurais, cria-se um assentamento regularizado. Até a ocorrência de alguma resolução, as áreas ocupadas são denominadas acampamentos. Nestes locais, o movimento enfrenta maior criminalização, incluindo as tentativas de despejo das famílias. Reforma agrária é um processo de redistribuição de terras que visa corrigir as desigualdades na posse e no acesso à terra. Seu objetivo principal é promover uma distribuição mais justa e equitativa da propriedade rural, geralmente buscando beneficiar trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra. O funcionamento da reforma agrária varia de país para país, dependendo de sua legislação e contexto socioeconômico. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 reconhece a função social da terra e determina que a reforma agrária deve criar um sistema que relacione o homem, a propriedade rural e o uso consciente da terra.
Em resumo, a reforma agrária é um processo complexo e multifacetado que busca promover a justiça social e o desenvolvimento rural, mas que enfrenta desafios significativos em sua implementação. Sua efetividade depende de uma série de fatores, incluindo a legislação, a disponibilidade de recursos, a participação da sociedade civil e a vontade política. Eu digo isso com reconhecimento, com humildade e autocrítica. Vocês conseguiram que o governo recolocasse na pauta a reforma agrária. Viva a reforma agrária! O MST é um movimento que possui uma longa trajetória de mobilização e luta. Realizou diversas manifestações, sendo o principal objetivo a reforma agrária, que seria a luta pela redistribuição de terra no Brasil, e também eles lutaram pela justiça social e os direitos humanos. Também teve a sustentabilidade e a agroecologia. E tiveram diversas manifestações relacionadas aos acampamentos e às ocupações de terras, onde eles ocupavam terras improdutivas e transformavam em produtivas. E também temos as marchas e protestos, onde tiveram diversas marchas, que seria pela reforma agrária. E com isso, o movimento ele teve diversos pontos positivos e conseguiu adquirir diversas conquistas, como assentamentos rurais de distribuição de terras, corporativas de autossuficiência econômica, teve reconhecimento internacional, defesa dos direitos humanos e combate à violência do campo, e a distribuição de alimentos solidária, que foi realizada durante a pandemia.